Olá, aluno do curso de atualização de MOP, do MOP. Seja bem-vindo, então, à nossa aula de número 13, legislação específica. Falaremos de infrações e penalidades referentes à movimentação movimentação e operação de produtos perigosos. É importante salientar que essa aula é uma leitura apenas das infrações e das penalidades quando da movimentação, quando da operação de produtos perigosos. São infrações específicas dessa profissão, certo? E aí a gente fecha a nossa aula de legislação específica, a última aula, e também o nosso módulo de legislação de trânsito. Então vamos lá. Infrações e penalidades referentes à movimentação e operação de produtos perigosos. Artigo 42. As infrações classificam-se de acordo com a sua gravidade em 4 grupos. Primeiro grupo são infrações punidas com multa de valor de R$5.000. O segundo grupo são infrações punidas com multa no valor de R$1.400. Terceiro grupo são infrações punidas com multa no valor de R$1.000. E último e quarto grupo, infrações punidas com multa no valor de R$600. Parágrafo 1º. Na reincidência de infrações com idêntica tipificação, no prazo de 12 meses, a contar do trânsito em julgado da primeira infração cometida, a multa deverá ser aplicada com acréscimo de 25% em relação aos valores estabelecidos nesse artigo, certo? E parágrafo 2º, quando cometidas simultaneamente 2 ou mais infrações de diferentes tipificações, serão aplicadas as penalidades correspondentes a cada uma delas. Então vai haver um somatório de multas. Vamos lá. Inciso 1. São infrações atribuídas ao transportador. Então, primeiro grupo, aquele grupo, valor mais alto. 1. Impedir ou dificultar a fiscalização do transporte rodoviário de produtos perigosos. 2. Transportar produtos perigosos cujo transporte rodoviário seja proibido pela ANTT. Segundo grupo, continua com infrações ao transportador. 1. Transportar produtos perigosos em veículo ou equipamento sem nenhuma sinalização em desacordo ao artigo 6º. 2. Transportar produtos perigosos em veículo ou equipamento com sinalização incorreta ou ilegível em desacordo ao artigo 6º. 3. Transportar produtos perigosos em veículo com características técnicas ou operacionais inadequadas em desacordo ao artigo 7º. 4. Transportar produtos perigosos em equipamento de transporte com características técnicas ou operacionais inadequadas em desacordo ao artigo 7º. 5. Transportar produtos perigosos em veículos que não sejam classificados como de carga, misto ou especial, em desacordo com o artigo 12. 6. Transportar produtos perigosos a granel em veículo não inspecionado pelo Inmetro, em desacordo com o artigo 11. 7. Transportar produtos perigosos a granel em veículo cujo CIV esteja vencido, em desacordo ao inciso 1 do artigo 23. 8. Transportar produtos perigosos a granel em veículo cujo CIV esteja preenchido incorretamente ou ilegível, em desacordo ao artigo 23. 9. Transportar produtos perigosos a granel em veículos de transporte não certificado ou inspecionado pelo Inmetro, sem o documento comprobatório original da certificação, CTPP, ou da inspeção, CIP, ou sem a placa do fabricante, ou sem o selo de identificação da conformidade do Inmetro, ou sem as placas de identificação e ou de inspeção do Inmetro, quando exigidas, em desacordo aos artigos 11 ou 23. 10. Transportar produtos perigosos a granel em equipamento de transporte cujo CTPP ou CIP esteja vencido, em desacordo ao inciso 1 do artigo 23. 11.
Transportar produtos perigosos a granel em equipamento de transporte cujo CTPP ou CIP esteja preenchido incorretamente ou ilegível, em desacordo ao artigo 23. 12. Transportar produtos perigosos a granel que não constem no CTPP ou CIP, em desacordo ao inciso 6 do artigo 35. 13. Utilizar equipamentos de transporte certificados para o transporte de produtos perigosos a granel para transportar alimentos, medicamentos, produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumaria, farmacêuticos, veterinários ou seus insumos, aditivos ou suas matérias-primas em desacordo ao artigo 13. 14. Transportar simultaneamente no mesmo veículo ou equipamento de transporte diferentes produtos perigosos em desacordo ao inciso 2 do artigo 17. 15. Transportar produtos perigosos juntamente com alimentos, medicamentos, insumos, aditivos e matérias-primas alimentícios, cosméticos, farmacêuticos ou veterinários, ou objetos ou produtos já acabados destinados ao uso ou consumo humano ou animal de uso direto, ou ainda com embalagens de mercadorias destinadas ao mesmo fim, em desacordo ao inciso 3 do artigo 17. 16. Transportar simultaneamente animais e produtos perigosos em veículos ou equipamentos de transporte em desacordo ao inciso 5 do artigo 17. 17. Abrir volumes contendo produtos perigosos durante as etapas da operação de transporte, em desacordo ao inciso 6 do artigo 17. 18. Instalar ou manter nos veículos transportando produtos perigosos aparelho ou equipamento de aquecimento sujeito a combustão, a gás ou elétrico, fogão, fogareiro ou semelhantes, assim como os produtos combustíveis necessários ao seu funcionamento, ou quaisquer recipientes ou dispositivos capazes de produzir ignição dos produtos, seus gases ou vapores, bem como reservatório extra de combustível, exceto se permitido pela legislação de trânsito em desacordo ao inciso 7 do artigo 17. 19. Transportar produtos perigosos em veículo cujo condutor não tenha sido aprovado em curso específico para o transporte de produtos perigosos, em desacordo ao artigo 20. 20. Transportar produtos perigosos em veículo cujo condutor esteja com o curso específico para transporte de produtos perigosos vencido, em desacordo ao artigo 20. 21. Transportar produtos perigosos sem portar ou disponibilizar, no caso de utilização de documento eletrônico, documento para o transporte de produtos perigosos em desacordo ao inciso 2 do artigo 23. 22. Deixar de apresentar as informações solicitadas em caso de emergência ou acidentes, em desacordo ao artigo 25. 23. Transportar produtos perigosos em motocicletas, motonetas e ciclomotores em desacordo com o parágrafo 3º do artigo 12. Agora vamos para as multas que estão previstas no terceiro grupo, continuando com infrações atribuídas ao transportador. 1. Transportar produtos perigosos em veículo ou equipamento com a sinalização incompleta ou afixada de forma inadequada, em desacordo ao artigo 6º. 2. Transportar produtos perigosos em veículo ou equipamento de transporte que apresentem resíduos de produtos perigosos em seu exterior, em desacordo ao artigo 7º. 3. Transportar produtos perigosos em veículo desprovido dos conjuntos de equipamentos para situação de emergência, em desacordo ao artigo 8º. 4. Transportar produtos perigosos em veículo com conjunto de equipamentos para situação de emergência inadequados ao uso ou ao produto transportado, em desacordo ao artigo 8º. 5. Transportar produtos perigosos em veículo desprovido dos conjuntos de EPIs necessários, em desacordo ao artigo 9º. 6. Transportar produtos perigosos em veículo com conjuntos de EPIs inadequados ao uso ou ao produto transportado, em desacordo ao artigo 9º. 7. Transportar em veículos classificados como misto ou especial produtos perigosos em compartimento não segregado do condutor e auxiliares, em desacordo ao parágrafo 2º do artigo 12. 8. Transportar produtos perigosos em embalagens que apresentem sinais de violação, deterioração, mau estado de conservação, em desacordo ao inciso 8 do artigo 17.
9. Transportar produtos perigosos em volumes sobre embalagens ou cofres de carga que possuam a identificação relativa aos produtos e seus riscos incorreta ou ilegível, em desacordo com o artigo 15. 10. Transportar produtos perigosos em volumes sobre embalagens ou cofres de carga que não possuam nenhuma identificação relativa aos produtos e seus riscos, em desacordo com o artigo 15. 11. Transportar produtos perigosos fora do compartimento de carga, mal estivados nos veículos ou presos por meios não apropriados, em desacordo com o artigo 16. 12. Conduzir pessoas em veículos que transportem produtos perigosos, em desacordo ao inciso 1 do artigo 17. 13. O condutor ou auxiliar fumarem durante as etapas da operação de transporte, em desacordo ao inciso 6 do artigo 17. 14. O condutor ou auxiliar adentrarem as áreas de carga do veículo ou equipamentos de transporte com dispositivos capazes de produzir ignição dos produtos, seus gases ou vapores, durante as etapas da operação de transporte, em desacordo ao inciso 6 do artigo 17. 15. Transportar produtos perigosos utilizando cofre de carga inadequado, em desacordo ao artigo 18. 16. Transportar produtos perigosos portando ou disponibilizando, no caso de utilização de documento eletrônico, documento para o transporte de produtos perigosos ilegível ou incorretamente preenchido, em desacordo ao artigo 23. 17. Transportar produtos perigosos portando ou disponibilizando, no caso de utilização de documento eletrônico, outros documentos ou declarações exigidos incorretamente preenchidos, em desacordo ao artigo 23. 18. Transportar produtos perigosos portando ou disponibilizando, no caso de utilização de documento eletrônico, outros documentos ou declarações exigidos ilegíveis, em desacordo com o artigo 23. 19. Transportar produtos perigosos a granel sem portar o CIV original, em desacordo ao inciso 1 do artigo 23. 20. O condutor não adotar, em caso de acidente, avaria ou outro fato que obrigue a imobilização do veículo, as providências constantes no artigo 24. 21. Realizar transbordo em desacordo ao artigo 26. 22. O condutor não adotar, em caso de emergência, parada técnica, falha mecânica ou acidente, as providências constantes no artigo 27. Agora vamos para as infrações atribuíveis ao transportador, mas as puníveis com multa do grupo 4. 1. Não providenciar a retirada da sinalização dos veículos ou equipamentos de transporte após as operações de limpeza e descontaminação ou após o descarregamento, quando não restar contaminação ou resíduo dos produtos, em desacordo ao parágrafo 1º do artigo 6º. 2. Portar no veículo sinalização não relacionada aos produtos perigosos transportados, em desacordo ao parágrafo 3º e parágrafo 5º do artigo 6º. 3. Utilizar a sinalização de que trata este regulamento e suas instruções complementares durante o transporte de produtos não classificados como perigosos, em desacordo ao parágrafo 4º do artigo 6º. 4. Transportar produtos perigosos em veículos com conjunto de equipamentos para situação de emergência incompletos, em desacordo ao artigo 8º. 5. Portar durante o transporte o conjunto para situação de emergência no compartimento de carga, em desacordo ao artigo 8º. 6. Transportar produtos perigosos em veículo com conjuntos de EPIs incompletos, em desacordo ao artigo 9º. 7. Portar durante o transporte os conjuntos de EPIs fora da cabine do veículo, em desacordo com o artigo 9º. 8. Transportar produtos perigosos em volumes sobre embalagens ou cofres de carga que possuem identificação relativa aos produtos e seus riscos incompleta ou disposta de forma inadequada, em desacordo ao artigo 15. 9. Transportar amostras testemunhas acondicionadas, identificadas ou segregadas, em desacordo ao artigo 19. 10. Transportar produtos perigosos em veículo cujo condutor ou auxiliar não esteja usando calça comprida, camisa ou camiseta,
com mangas curtas ou compridas e calçados fechados em desacordo ao artigo 22. 11. Transportar produtos perigosos sem portar ou disponibilizar, no caso de utilização de documento eletrônico, a declaração do expedidor em desacordo ao inciso 3 do artigo 23. Vamos agora para as infrações atribuíveis ao expedidor. Até então falamos das atribuíveis ao transportador, né? Então agora vamos ao expedidor. Letra A vão ser as que são puníveis com multa do primeiro grupo. 1. Expedir produtos perigosos cujo transporte rodoviário seja proibido pela NTT. Agora vamos às puníveis para o segundo grupo, multas puníveis com multa para o segundo grupo. 1. Expedir produtos perigosos em veículo ou equipamento sem nenhuma sinalização, em desacordo ao artigo 6º. Expedir produtos perigosos em veículos ou equipamento com sinalização incorreta ou ilegível, em desacordo ao artigo 6º. Expedir produtos perigosos em veículo com características técnicas ou operacionais inadequadas, em desacordo ao artigo 7º. 4. Expedir produtos perigosos em equipamento de transporte com características técnicas ou operacionais inadequadas, em desacordo ao artigo 7º. 5. Expedir produtos perigosos em veículo desprovido do conjunto de equipamentos para situação de emergência, em desacordo ao artigo 8º. 6. Expedir produtos perigosos em veículo com conjunto de equipamentos para situação de emergência inadequados ao uso ou ao produto transportado, em desacordo ao artigo 8º. 7. Expedir produtos perigosos em veículo desprovido dos conjuntos de EPIs necessários, em desacordo ao artigo 9º. 8. Expedir produtos perigosos em veículo com conjunto de EPIs inadequados ao uso ou ao produto transportado, em desacordo ao artigo 9º. 9. Expedir produtos perigosos em veículos que não sejam classificados como de carga, misto ou especial, em desacordo ao artigo 12. 10. Utilizar equipamentos de transporte certificados para o transporte de produtos perigosos a granel, para transportar alimentos, medicamentos, produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumaria, farmacêuticos, veterinários ou seus insumos, aditivos ou suas matérias-primas, em desacordo ao artigo 13. 11. Expedir produtos perigosos em embalagens não permitidas, em desacordo ao artigo 14. 12. Expedir produtos perigosos em embalagens que não atendam às condições de uso, acondicionamento, inspeções e tempo de utilização, em desacordo ao parágrafo único do artigo 14. 13. Expedir produtos perigosos sem utilizar embalagens quando exigidas, em desacordo ao artigo 14. 14. Expedir produtos perigosos em embalagens que apresentem sinais de violação, deterioração, mau estado de conservação, em desacordo ao inciso 8 do artigo 17. 15. Expedir produtos perigosos em volumes que não possuam a marcação ou a comprovação de sua adequação a programa de avaliação da conformidade da autoridade competente, em desacordo ao artigo 15. 16. Pedir produtos perigosos em volumes, sobre embalagens ou cofres de carga que não possuam nenhuma identificação relativa aos produtos e seus riscos, em desacordo ao artigo 15. 17. Expedir produtos perigosos em volumes, sobre embalagens ou cofres de carga que possuam a identificação relativa aos produtos e seus riscos incorreta ou ilegível, em desacordo ao artigo 15. 18. Expedir simultaneamente no mesmo veículo ou equipamento de transporte diferentes produtos perigosos, em desacordo ao inciso 2 do artigo 17. Expedir produtos perigosos juntamente com alimentos, medicamentos, insumos, aditivos e matérias-primas alimentícios, cosméticos, farmacêuticos ou veterinários, ou objetos ou produtos já acabados destinados ao uso ou consumo humano ou animal de uso direto, ou ainda com embalagens de mercadorias destinadas ao mesmo fim, em desacordo ao inciso 3 do artigo 17.
20. Expedir alimentos, medicamentos ou quaisquer objetos ou produtos destinados ao uso ou consumo humano ou animal em embalagens que tenham contido produtos perigosos em desacordo com o inciso 4 do artigo 17. Expedir simultaneamente animais e produtos perigosos em veículos ou equipamentos de transporte em desacordo ao inciso 5 do artigo 17. 22. Expedir amostras testemunhas acondicionadas, identificadas ou segregadas em desacordo ao artigo 19. 23. Expedir produtos perigosos em veículo cujo condutor não esteja aprovado em curso específico para o transporte de produtos perigosos, em desacordo ao artigo 20. 24. Expedir produtos perigosos em veículo cujo condutor esteja com curso específico para o transporte de produtos perigosos vencido, em desacordo ao artigo 20. 25. Expedir produtos perigosos a granel em veículo não certificado pelo Inmetro, ou que não porte o CIV original ou disponibilize, no caso de utilização de documento eletrônico, em desacordo ao artigo 11 ou ao artigo 23. 26. Expedir produtos perigosos a granel em veículo cujo CIV esteja vencido, em desacordo ao inciso 1 do artigo 23. 27. Expedir produtos perigosos a granel em veículo cujo CIV esteja preenchido incorretamente ou ilegível, em desacordo ao artigo 23. 28. Expedir produtos perigosos a granel em equipamento de transporte não certificado ou inspecionado pelo Inmetro sem o documento comprobatório original da certificação, CTPP, ou da inspeção, CIP, ou sem a chapa de identificação do fabricante, ou sem os selos de identificação da conformidade do Inmetro, quando exigidas, em desacordo ao artigo 11 ou ao artigo 23. 29. Expedir produtos perigosos a granel em equipamento de transporte cujo CTPP ou CIP esteja vencido, em desacordo ao inciso 1 do artigo 23. 30. Expedir produtos perigosos a granel em equipamento de transporte cujo CTPP ou CIP esteja preenchido incorretamente ou ilegível, em desacordo ao artigo 23. 31. Expedir produtos perigosos sem portar ou disponibilizar, no caso de utilização de documento eletrônico, o documento para o transporte de produtos perigosos em desacordo ao inciso 2 do artigo 23. 32. Expedir produtos perigosos portando ou disponibilizando, no caso de utilização de documento eletrônico, o documento para o transporte de produtos perigosos incorretamente preenchido ou ilegível, em desacordo ao artigo 23. 33. Expedir produtos perigosos sem portar ou disponibilizar, no caso de utilização de documento eletrônico, outros documentos ou declarações exigidos em desacordo ao inciso 4 do artigo 23. 34. Expedir produtos perigosos portando ou disponibilizando, no caso de utilização de documento eletrônico, outros documentos ou declarações exigidos ilegíveis, em desacordo ao artigo 23. 35. Deixar de apresentar as informações solicitadas em caso de emergência ou acidente, em desacordo ao artigo 25. 36. Expedir produtos perigosos a granel que não constem no CTPP ou CIP, em desacordo ao inciso 8 do artigo 29. E 37. Expedir produtos perigosos em motocicletas, motonetas ou ciclomotores, em desacordo com o parágrafo 3º do artigo 12. Vamos agora para o terceiro grupo. Expedidor. Expedir produtos perigosos em veículo ou equipamento com sinalização incompleta ou afixada de forma inadequada, em desacordo ao artigo 6º. Expedir produtos perigosos em veículo ou equipamento de transporte que apresentem resíduos de produtos perigosos em seu exterior, em desacordo ao artigo 7º. Expedir produtos perigosos em veículo com conjunto de equipamentos para situação de emergência incompletos, em desacordo ao artigo 8º. Expedir produtos perigosos em veículo com conjuntos de EPIs incompletos, em desacordo ao artigo 9º. Expedir em veículos classificados como misto ou especial
produtos perigosos em compartimento não segregado do condutor e auxiliares, em desacordo ao parágrafo 2º do artigo 12. Expedir produtos perigosos em volumes sobre embalagens ou cofres de carga que possuem identificação relativa aos produtos e seus riscos incompleta ou disposta de forma inadequada, em desacordo ao artigo 15. Expedir produtos perigosos fora do compartimento de carga, mal estivados nos veículos ou presos por meios não apropriados, em desacordo ao artigo 16. Fumar durante as etapas da operação de carga, em desacordo ao inciso 6 do artigo 17. Adentrar as áreas de carga do veículo ou equipamentos de transporte com dispositivos capazes de produzir ignição dos produtos, seus gases ou vapores, durante as etapas de operação de transporte, em desacordo ao inciso 6 do artigo 17. Expedir produtos perigosos utilizando cofre de carga inadequado, em desacordo ao artigo 18. Expedir produtos perigosos, portando ou disponibilizando, no caso de utilização de documento eletrônico, outros documentos ou declarações exigidos incorretamente preenchidos, em desacordo ao artigo 23. E realizar transbordo, em desacordo ao artigo 26. Muito bem, pessoal. Fechamos, então, essa lista de infrações com as suas penalidades, né, que são as aplicações de multa, certo? Já trazemos para vocês já dividido, transportador e expedidor, e também conforme os seus 4 grupos, né? Fechamos aqui, então, legislação específica do MOP, fechamos também legislação de trânsito, né? E aí vamos para o próximo módulo, que é na aula 14, módulo de direção defensiva. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, eu tenho falado sempre isso aí nos nossos finais das aulas, entre lá no chat, no fórum, mande o seu questionamento, a sua dúvida, que nós temos uma equipe preparada para responder, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.